Cirurgia de aumento peniano ou harmonização? Qual será que é a melhor opção, né? Cara, toda semana aparece um paciente no consultório me perguntando exatamente a mesma coisa. Doutor, eu faço a cirurgia para aumentar o pênis ou eu faço a harmonização peniana? Eu vou te falar uma verdade bem direta, tá? O problema não é exatamente querer aumentar. O problema é o cara ir no impulso, gastar uma fortuna e depois ficar com o pênis deformado, todo torto, com nódulo ou até com dor para transar. E tem um outro detalhe também. Muita gente acha que a cirurgia e a harmonização são a mesma coisa, só que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Tudo por causa de um termo que se chama faloplastia. Mas a faloplastia nada mais é do que o conjunto das técnicas para alterar esteticamente o pênis. Falo quer dizer pênis e plastia é o procedimento, então a plastia do pênis. Sabe cirurgias plásticas, artes plásticas, etc. assim. Então o preenchimento peniano é um tipo de faloplastia. A cirurgia de circuncisão, por exemplo, também. Cirurgia de freio, por exemplo, tudo que envolve cirurgias e procedimentos estéticos são plastias do falo, plastias do pênis. Então nesse vídeo eu vou te explicar de forma simples qual que é a diferença entre a cirurgia de aumento peniano e harmonização. O que cada uma realmente muda, quais são os riscos reais e qual costuma ser a melhor escolha na prática. Eu vou te orientar com isso. A ideia aqui é você se defender de gente com um caráter meio duvidoso. Eu sou o Dr. Rafael Siqueira, urologista, e vamos direto ao ponto, porque isso aqui não é assunto para brincar. Antes de escolher, o que você quer aumentar de verdade, né? Então a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: você quer aumentar comprimento ou você quer aumentar grossura? Porque a maioria dos homens fala tamanho, mas na cabeça deles é tudo junto, mas tem uma diferença muito grande de tamanho, de comprimento e de espessura. Qual é a consequência prática? O cara escolhe o procedimento errado e depois reclama que não mudou nada ou não era isso que eu queria. A maior parte dos procedimentos mexe mais na grossura do que no comprimento. A harmonização, normalmente, ela aumenta a circunferência, a grossura do pênis, a famosa bitola. Consequência, o cara espera ganhar 3, 4 centímetros para frente e se sente enganado, porque não procurou direito, né? E tem gente que realmente leva para um lado errado. Tem homem que nem tem pênis pequeno e tem a insegurança, e aí começa a confusão. O cara se compara com uma pornografia e acha que está ficando para trás. Esse é o primeiro dos problemas. Consequência dele é entrar num procedimento sem necessidade e se expor à toa, tanto do ponto de vista de risco médico quanto de gasto financeiro à toa, né? Agora presta atenção nisso, porque aqui é onde muita gente erra feio. Harmonização peniana. O que é e quando faz sentido? A harmonização peniana é um procedimento estético, geralmente com ácido hialurônico. O objetivo principal é aumentar a circunferência, a grossura. Na consequência prática, ela melhora a aparência, melhora a autoestima em alguns casos, mas ela não é milagre não, tá? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal só falando de harmonização peniana, muito mais detalhado, explicando como é que funciona, quanto costuma durar, para quem faz sentido e principalmente para quem não faz sentido. Se você está cogitando fazer, vale muito a pena assistir esse vídeo depois desse aqui. Vou deixar aparecendo aqui no card e também na descrição desse vídeo. O resultado pode ser bom, mas depende muito da técnica e da indicação correta. Não é só sair aplicando e pronto. A consequência quando é mal feito, o cara fica com muita irregularidade, muito nódulo, fica com aquele aspecto estranho, né? Mas o bacana mesmo desse procedimento é que é um procedimento que sempre dá para ajustar. Então, se você achou que faltou em determinado lugar, é só preencher mais um pouquinho. Ou se acha que sobrou em algum lado, ficou uma bolotinha, um nódulozinho, é só tirar um pouquinho com uma enzima chamada hialuronidase. É tipo um martelinho de ouro mesmo. Ficou irregular, você base um pouquinho e deixa bem retinho, funciona super bem, o resultado fica ótimo. Às vezes acontece de você ter que fazer um ajuste, né? Na maioria das pessoas é de primeira, mas às vezes é necessário. Só que é importante você pensar que a harmonização não resolve disfunção erétil. Ela não tem uma função de tratamento terapêutico, ela é estética. Tem homem que procura achando que vai melhorar a ereção ou vai melhorar desempenho, e não é verdade. Aí a consequência é gastar dinheiro pra caramba e continuar com o mesmo problema. E pior, com ansiedade maior ainda, né? Achando que ia resolver um problema e parece que é um problema insolúvel. O sexo pode até ficar mais prazeroso, no sentido de, digamos, ocupar mais espaço. Mas a ideia aqui é essencialmente estética. Além dessa questão estética, existe o risco médico, né? Você tem que entender que você pode ter algumas complicações inerentes a qualquer tipo de procedimento médico, né? Você pode ter uma inflamação local, infecção bacteriana, pode ter fibrose ali, pode ter uma deformidade estética. Então, toma muito cuidado com isso, né? Você tem de 1 a 2% de inflamação, então passa com o médico, né? Não dá esse mole. Então, a consequência, além de você perder dinheiro, pode virar um problema médico real. Então, você tem que ter um médico para chamar de seu, especialmente um urologista, né? A gente tem muita experiência com outros tipos
tipos de procedimento ali, né? A gente faz postectomia, frenuloplastia, a gente corta pinto fora quando tem câncer de pênis, você já imagina, né? A gente mexe com toda a estrutura que compõe a anatomia peniana. Então não tem novidade pra gente, nem se tiver complicação. Além disso tudo, só o médico pode prescrever antibiótico, corticóide, anti-inflamatório. Eu não estou entrando aqui na seara de uma capacidade técnica do profissional que vai fazer o preenchimento. Ele pode ter uma mão boa, mas o que ele não pode é receitar antibiótico. Então ele vai precisar terceirizar ajuda diante de qualquer problema. E eu não estou nem entrando na esfera da cirurgia. Cirurgia de aumento peniano. O que muda, como funciona e principalmente quando faz sentido. Agora vem a parte mais importante do vídeo. Qual é melhor? Se a sua meta é grossura, estética, a harmonização é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma, mas precisa ser muito bem indicada e principalmente muito bem feita, né? A consequência, quando é bem feita, melhora a autoestima, você fica mais feliz, fica mais confiante, mas quando ela é mal feita, vira deformidade, gasto de dinheiro à toa e principalmente frustração. Se a sua meta é comprimento, resposta simples e triste. Não existe. Infelizmente não existe, senão eu te ofereceria. Estaria rico, não precisaria gravar vídeo para o YouTube, né? Não existe por causa da complexidade da estrutura do pênis. Pensa só, ele é formado por vários tecidos. A gente tem vaso, nervo, os corpos cavernosos, que são aqueles espaços cilíndricos ricamente vascularizados, que parecem uns vasos sanguíneos, que se enchem de sangue para acontecer a ereção. O corpo esponjoso, que é a uretra. Pensa num dedo. Dá para você aumentar esse dedo? Como é que você aumenta o dedo? Como é que você aumenta a unha, aumenta o osso, a pele, o músculo, o vaso, o nervo? É impossível, né? Quando a gente pensa em cirurgia para aumento de comprimento, ela sai da esfera estética e entra na esfera terapêutica. Tá, mas o que é a esfera terapêutica? É o tratamento de uma condição patológica, de uma doença. Aqui a gente entra na questão do micropênis, que está na moda sem merecer tanto, tá? Micropênis é uma condição raríssima. Não estou falando de pênis pequeno. Eu estou falando de micropênis, aquele que não consegue desempenhar a função de penetrar, que é a função do pênis. Nesses casos, a gente é muito mais ousado, digamos assim, porque eu preciso oferecer tudo que eu posso para esse paciente conseguir realizar a penetração. Então eu estou tratando uma condição patológica dele, e não dando uma melhoradinha no que já estava bom, ou eu gostaria que fosse maior, mas é essencialmente uma opção pessoal, não existe isso. Nesses casos que a liberação do ligamento suspensor, por exemplo, é indicada. Eu já vi um resultado de um paciente que fez essa cirurgia de liberação do ligamento suspensor com intuito estético. E vou te falar que ele teve um ganho interessante, assim, ficou bacana. Mas 3 coisas desagradáveis aconteceram quando ele fez essa cirurgia. Você fica com uma cicatriz horrorosa no pubis, hipertrófica, larga, não nasce mais pelo ali, fica bem estranho mesmo a cicatriz ali, fica feio. Você perde tecido ali, que é basicamente o principal local de contato com o clitóris. Já imaginou o problema? Pois é. E pior, ele fica olhando para baixo, triste, cabisbaixo, desanimado, sem aquela altivez e imponência daquele olhar elevado, confiante, destemido. Ou seja, simplesmente não vale a pena. O melhor procedimento é o que respeita a sua anatomia e principalmente a sua segurança. Aqui o intuito ele é estético, então não vale a pena você se colocar numa situação de risco só por causa de um objetivo estético. A consequência é, quem escolhe por um impulso normalmente paga 2 vezes. Uma no procedimento e outra para consertar, se tiver conserto. Então eu vou ser bem direto aqui, tá? Tem caso que o melhor é não fazer nada, porque pênis é normal e o problema às vezes está na cabeça, está na ansiedade ou numa comparação que está completamente equivocada com pessoas irreais em filmes adultos, pornográficos, que não faz o menor sentido aquilo. Então o cara mexe no corpo e continua inseguro do mesmo jeito. O nome disso chama dismorfismo, que é uma alteração psicológica na forma como a gente encara o nosso próprio corpo. Sabe aquelas meninas que vão ficando extremamente magras e ainda se acham gordas? Pois é, existem vários homens com pênis normais e até bem maiores do que a média, que acham que tem um pênis pequeno. Eu atendi um dia esses pacientes com pênis grande, até grande, e ele tinha vergonha de ficar pelado na frente da namorada. Dá pra aumentar, beleza, mas antes de tudo eu precisei alinhar com ele a expectativa do resultado e principalmente situar ele na realidade. O que ele tem que entender é que ele tem um pênis perfeitamente normal, ele é pequeno para os padrões dele, do que ele acha, mas é irreal. Se você comparar com a população de maneira geral, ele estava muito acima da média. Então guarda isso. Cirurgia e harmonização não são a mesma coisa, mas são procedimentos que compõem a faloplastia. E a pior decisão que você pode tomar é escolher baseado em promessa ou propaganda. Suspeite do profissional que ofereceu o resultado e não o processo. Porque é impossível você prometer o resultado. Além de ser extremamente antiético e deselegante, né? Você quer aumentar? Tudo bem. Mas faz isso com segurança, com indicação e com uma expectativa concreta. Mexer no pênis não é brincadeira. Não à toa, a gente faz 6 anos de faculdade,
2 de cirurgia geral e 3 de urologia. Agora temos alguns métodos que aumentam um tiquinho e não são tão perigosos quanto esses procedimentos mágicos que alguns vendem, assim, como a bomba peniana ou o extensor peniano. Claro que vai exigir de você uma disciplina muito maior, porque para você ver alguma diferença real, você precisa fazer todos os dias, mais de uma vez por dia. Você quer que eu grave um vídeo falando sobre essas técnicas de aumento conservadora? Deixa escrito aqui que eu coloco na fila. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual das opções você já pensou em fazer e o porquê.